Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu queria falar com você o seguinte assunto. Eu queria falar sobre medo. Mas antes de a gente entrar na questão do medo, eu preciso explicar para vocês basicamente como que funciona o medo. O medo, na verdade, ele é um sistema de defesa nosso. Por quê? Porque quando acontece alguma coisa de ruim para você, a sua mente ele grava aquela situação e impregna na sua mente como se fosse uma receita. E aí ele fica te lembrando da seguinte forma: evite isso, isso vai te causar dor. Então, basicamente, o medo, ele é uma defesa pra gente, porque toda vez que acontece alguma coisa de ruim com a gente, ou com alguma pessoa que a gente vê, a gente não vai querer que ocorra com a gente a mesma coisa que aconteceu com outra pessoa, ou que já aconteceu com a gente. Então, a nossa mente, ela cria esse medo, para que a gente possa evitar essa situação de novo. O medo, ele basicamente existe sob duas formas. O medo instintivo, que é aquele que é um instinto, que é dessa forma que eu acabei de explicar para você, que é essa situação que é o que nos salva. Às vezes você tem uma mata, como antigamente, até das épocas da caverna, quando o ser humano estava ali, via alguma mata se movendo contra o vento, ele já sabia que era um predador. Então ele gerava o medo, porque ele sabia que ele precisava se defender de alguma forma. Ou ele teria que lutar, ou ele teria que fugir. Então isso é um sistema de defesa pra gente. E a sua mente, ela cria o medo com esse intuito. De que aquilo é mal, aquilo é ruim, aquilo vai nos causar dor. Então esse é um instinto de proteção. E existe o medo psicológico. O que é esse medo? É quando a gente começa a ver essas coisas, notícias, situações, e a gente começa a projetar no futuro que sempre vai acontecer. Tudo que é coisa de ruim vai acontecer. Ou, além de problemas que possa acontecer com a gente, tem questões do medo de rejeição, medo de não dar certo, medo de que as pessoas vão achar ruim da gente. E aí entra a questão do vitimismo, que é o que eu sempre falei no primeiro vídeo, eu sempre falo no meu Instagram também muito sobre esses assuntos. Então, é o medo que nos gera, e é esse problema que é esse medo que é um problema. Porque esse medo é um medo criado por nós. A gente cria ele. E aí, a partir dali, a gente se paralisa. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o medo, na verdade, ele é bom. Porque você já pensou se você não tivesse medo de nada? Você já pensou como seria a sua vida? Você enfrentasse tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, sem ter medo nenhum? Dificilmente você sobreviveria. Ou por morte, ou você não teria emprego, ou você teria um relacionamento ruim porque você não tem medo de enfrentar aquilo. Então, todo mundo tem medo. Mas é o que eu sempre falo, a questão da procrastinação. A procrastinação, ela não é ruim de tudo. Você tem que entender o seguinte. Por exemplo, eu vou montar uma empresa e para montar uma empresa eu preciso de X de dinheiro, desse conhecimento, dessas mãos de obras. Eu tenho hoje? Não, eu não tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir ela daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então o que eu estou fazendo? Eu estou procrastinando. Então isso é uma forma consciente de você procrastinar algo que você não pode resolver. Então o que acontece? O problema da procrastinação que eu sempre falo aqui nos vídeos e falo na minha rede social também no Instagram, que eu sempre falo no Instagram, é a procrastinação, ela acaba nos paralisando. E é esse o problema. A gente tem que dominar a procrastinação e não a procrastinação nos dominar. E assim é o medo. O medo, ele serve para nos ajudar em determinadas situações, momentos, ou uma sociedade financeira, ou um casamento, filhos. O medo ele vai te dar um momento de você pensar se aquilo é bom ou não para você. O problema está na questão de o medo te bloquear, ele te impedir, ele te travar. E é isso que aconteceu comigo a minha vida inteira. E por que eu estou chamando a atenção sobre a questão de medo? Porque a procrastinação, ela sempre vai nos gerar um medo muito grande. Por quê? Eu mesmo sempre procrastinei minha vida inteira. E quanto mais você procrastina, mais você cria um senso de certeza de que você não vai conseguir aquele projeto que você está procurando. Em qualquer área da sua vida.
E aí, quando você tem uma boa oportunidade, que você vê que aquilo ali vai dar certo para você, o que você tem? O medo. Por que o medo? O medo de que não vai dar certo, de que vai dar errado, que você vai parar no meio do caminho. Então é isso que aconteceu a minha vida inteira. Eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Por quê? Porque eu sempre procrastinava muito. E foi o que eu falei desde o primeiro vídeo. Por isso que eu sempre disse desde o primeiro vídeo. A procrastinação e o vitimismo, eu acredito que são os dois maiores responsáveis pelos nossos insucessos em todas as áreas. Porque eles nos causam tudo isso, e dentre eles o medo. Porque você começa a ter uma certeza de que você não vai conseguir. Então, às vezes, fica muito claro que aquela oportunidade é boa, um relacionamento que você acha que vai dar certo, uma atividade física para você, mas você tem medo, você trava por causa do medo. E isso é uma coisa que não pode ocorrer. Eu sempre fui um cara muito medroso. Por exemplo, quem tem medo de arriscar alguma coisa, jamais faria o que eu estou fazendo aqui agora. Lançando vídeo, ajudando pessoas, incentivando pessoas a mudarem de vida, explicando os malefícios que causam procrastinação e vitimismo na maior plataforma de vídeos do planeta. Você entende? Eu consegui passar acima do medo. No livro Segredos da Mente Milionária, do Harvey Eker, ele fala que os milionários, os que têm mente milionária, mente de ricos, eles têm medo. Só que eles agem apesar do medo. Vocês entendem? Todo mundo tem medo, todos os maiores bilionários do mundo, gente que vai em aventuras em qualquer momento. Todo mundo tem medo, só que ele age acima do medo. Ele não deixa o medo paralisar ele. Então isso é o grande triunfo. É quando você consegue enfrentar os seus problemas, as dificuldades, a busca do que você quer, apesar do medo, porque medo vai estar sempre ali. Por exemplo, hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo para o YouTube, eu recebi agora, 1 hora antes, uma notícia de um amigo meu que ele foi internado por essa doença. E não é delicada a situação dele, como vocês sabem que eu comentei, eu perdi meu pai em dezembro por essa doença. São uma série de sensações que nos deixa para baixo. E aí eu pensei, como que eu vou gravar um vídeo no YouTube para as pessoas falando sobre isso nesse meu estado? Eu fiquei com medo de vir aqui gravar o vídeo e mostrar para as pessoas e explicarem a questão do medo. Aí eu pensei, peraí, eu não controlo as situações, eu não controlo as coisas que acontecem no meu redor. Eu não controlo o que aconteceu com o meu amigo. Infelizmente ele está lá, mas ele está sendo bem cuidado. E só nos resta aguardar e orar pela pessoa. Então o que acontece? O que eu fiz? Eu falei, não, eu vou vir aqui e vou gravar o vídeo. Eu tenho meta, eu tenho agenda e eu vou gravar esse vídeo falando sobre medo. Então eu passei por cima do meu medo de que o vídeo talvez não fique bom, de que talvez eu demonstre alguma tristeza. E não, e a vida que segue. Então a gente tem que agir apesar do medo. Mas é o que eu sempre falo, a procrastinação, quem procrastina, gente, começa sempre a empurrar para frente. E aí quando acontecem as oportunidades que realmente são boas, a pessoa tem medo e trava. E foi o que sempre aconteceu comigo. Eu sempre travei por medo de não conseguir determinada coisa, porque eu sempre estava procrastinando e sempre se vitimizando. Ah, porque eu não vou conseguir, porque eu sou incompetente, que não vai dar certo, que eu vou parar no meio do caminho. Então o medo, gente, a gente tem que agir acima dele. A gente não pode deixar com que o medo nos controle, porque medo a gente sempre vai ter. Sempre, sempre tem alguma coisa que nos vai dar o medo. Isso é uma coisa que eu nunca entendia. Eu sempre pensava assim, não, quando eu não tiver medo nenhum, eu vou começar alguma coisa nova. Quando não tiver medo nenhum, eu vou falar isso para determinada pessoa que eu preciso falar. E não é assim. Sempre vai ter medos. Sempre vai ter instabilidade. Sempre vai ter alguma coisa. A gente tem que agir apesar do medo. Não tem outra escolha. Se você quer ter uma vida melhor com a sua família, no seu emprego, na sua empresa, em qualquer área, você precisa agir apesar do medo. Que é o que eu sempre fiz. Eu sempre fui uma pessoa vergonhosa. E isso é alimentação de ego. Para quem se vitimiza, isso é terrível. Eu estou aqui hoje, volto a falar, estou aqui hoje falando para milhões de pessoas. Não tem essas visualizações, porque estou no começo, isso é normal. Mas está aí.
Para quem quiser ver. Eu tirei todo esse medo de que, o que a pessoa vai falar? Não, eu sou um incompetente, que eu não consigo. Não, a gente tem que quebrar isso daí. É o que eu sempre falo para minha filha. Minha filha tem 5 anos, eu falo para ela, filha, tem que enfrentar seus medos. Tem que analisar e enfrentar os seus medos. Não pode deixar com que o medo nos paralise. Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Em nenhuma área. Saúde, financeiro, espiritual, qualquer área. A gente não consegue sucesso em área nenhuma, de qualquer forma. A gente precisa enfrentar o medo. Então, gente, a mensagem que eu queria dar para vocês hoje é essa. A procrastinação, ela nos leva ao medo. E esse medo nos paralisa. E não pode paralisar. E a gente não pode se paralisar por causa do medo. A gente tem que agir apesar do medo sempre. Em todas as situações e em todas as áreas. Eu até tenho uma frase aqui interessante, eu queria compartilhar com vocês a respeito do medo do que eu estou dizendo. A frase diz assim: já tive milhares de problemas em minha vida, a maioria dos quais nunca aconteceu de fato. Essa frase é de Mark Twain. Então o que acontece? A gente começa a projetar problemas e angústia que vai dar errado, que vai desse, que vai daquilo. Então isso é o medo. Quando a gente começa a viver no futuro e a gente começa a ir pensando na frente, que é um lugar onde a gente não controla, a gente só controla no agora, gera o medo. A gente começa a ter aquele medo que sucede da ansiedade. Quando você está no agora, que é onde você controla, e você começa a pensar no futuro das coisas que podem dar errado, te entra num estado de ansiedade. E consequentemente isso vem o medo. Porque quando você entra no estado de ansiedade pensando no futuro, você não controla o futuro. E aí você pensa que vai dar errado de todas as formas. E aí gera o medo. Então o medo ele vem do pensamento e da situação futura que você não controla. Então isso é uma coisa que você precisa dominar. E a procrastinação só vai agravando essa situação. Eu estou falando por mim, que procrastinei por muitos e muitos anos da minha vida. Isso é uma coisa que nos prejudica em todas as áreas. Eu posso te falar com certeza que te prejudica em todas as áreas da sua vida. Não é só em uma, não. Então, gente, o meu recado aqui para você é: age apesar do medo. Se você tem uma vontade de fazer alguma coisa, ou montar uma empresa, ou subir de cargo, ou estudar alguma coisa nova, ou um relacionamento, alguma coisa com o filho, com a filha, com amigos, qualquer coisa, age apesar do medo. Analise. O medo, ele é para ser usado para nos prevenir de problemas, não travar os seus sonhos. Em todas as situações, a gente precisa agir. Bom, gente, esse é o conteúdo que eu gostaria de estar conversando com vocês hoje. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ative as notificações, porque toda semana eu vou estar lançando um vídeo sobre a procrastinação e vitimismo, o que acontece, os males, os resultados que isso causa na nossa vida. Gente, isso não é brincadeira. Eu não quero que você passe pelas situações que eu passei. Eu sofri por muitos e muitos anos os efeitos da procrastinação e vitimismo. Eu estou aqui para te ajudar. Qualquer coisa, faz um comentário aqui embaixo, faz perguntas. Eu tenho um Instagram também, que eu sempre posto diariamente todas as questões de procrastinação e vitimismo. Você pode me mandar mensagem em inbox, qualquer dúvida. Eu vou estar sempre à disposição para poder ajudar, porque eu sofri muito com isso. Eu não quero você sofrendo por isso daí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.